Pode se assentar, por favor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um momento muito especial, né? Um momento que nós ministramos a palavra. Não é uma palavra de exortação. Eu sempre falo que é muito fácil pregar a lei, mas é muito difícil pregar a graça, porque a lei é cajadada na cabeça. Mas quando nós vamos falar sobre graça, difícil, hein? E eu gostaria de propor uma palavra que muito conhecida. Eu vou falar sobre a parábola do filho pródigo, mas numa perspectiva, né, numa visão voltada também para uma família. Por que chama tanto a nossa atenção a parábola do filho pródigo? Porque fala de um problema familiar, né? Porque nós falamos assim, poxa, mas é uma parábola, né? Mas Jesus inseriu muitos detalhes nessa parábola, que faz-nos ficar mais atentos aos detalhes dessa parábola. 3 pessoas distintas dentro de uma parábola, de uma história. Uma família, vamos considerar que o bom da casa é o pai, o resto é meio disfuncional, os 2 filhos, viu? Está tudo meio disfuncional. Tem o filho que é o pródigo, que deixa tudo, abandona tudo, e requerendo seus direitos, mesmo sem não os tendo naquele momento. E tem o filho mais velho perdido dentro da casa. Então, às vezes, nós nos assemelhamos muito a essas pessoas. Mas eu não vou considerar isso, não. Não é um momento de consideração, porque nós vamos tratar assim de alguns aspectos, né, que nós vemos na casa do filho pródigo, que nós podemos também evitar na nossa vida. Então, que seja preventivo. Eu sempre falo que na nossa vida, no dia a dia, nós falamos muito sobre prevenção de saúde, prevenção, mas as pessoas não previnem. Esperam que o mal atingir um patamar elevado, aí eles querem tomar uma providência sobre aquilo, mas não há prevenção. Sendo que quem nos ensinou a prevenção foi o próprio Jesus, que ele disse assim, olha, se você vê uma aparência do mal, fuja da aparência do mal. Aparência, ele não está falando do mal em si. Não, as pessoas vão mergulhar exatamente naquela situação, porque ele gosta da situação do mal. Fuja, cara. Aí, em outra ocasião, eles falaram assim, acerca do adultério, Jesus disse assim, se você intentar contra uma mulher, você já pecou. Mas se eu pensar assim, porque começa tudo no pensamento, tudo é na mente, aí alimenta aquilo, engorda, dá vazão, e acontece. Então, é muito interessante nós também trabalharmos também nesse aspecto da parábola do filho pródigo, porque nós podemos observar também alguns comportamentos que às vezes nós vemos, até mesmo dentro das nossas casas, e vemos também nos lares cristãos. Então, é muito importante estarmos abordando isso. Seria muito bom, querido, se eu tivesse aqui nessa noite uma palavra de, vai ter chave, vai ter bênçãos, vai ter tudo isso, sim. Já tem. Só uma coisa, obedeça ao Senhor, faça a vontade do Senhor, e as coisas vão acontecer. Agora, eu dizer que você vai ter chave, vai ter aquilo, vai depender muito de você, não é? Então, é muito importante nós entendermos que a emancipação de mente se dá a partir do momento que a verdade é falada de uma forma clara, objetiva, quando nós assimilamos também essa verdade da nossa vida. E outra, o que uma igreja faz, o que um pastor faz, aqui eu chamo de posto avançado. A igreja é um posto avançado. Você recebe informações para viver a sua vida cristã além daquelas portas. Tá? Então, seria muito importante se nós tivéssemos uma placa de saída, dizendo assim, bem-vindo ao campo missionário. A porta de saída, não aqui dentro. Tá? Aqui é um posto avançado. E foi bom lembrar disso. A Renata mostrou uma pesquisa que foi feita acho que nos Estados Unidos, né, amor? Que eles pesquisaram, várias pessoas disseram, qual a sua religião, tal, cristão. Aí disseram assim, então fala um versículo bíblico, 2 versículos bíblicos. Nenhum cristão conseguiu recitar um versículo bíblico. Nenhum. E eu estou aqui, eu não sei porque o Senhor direciona nessa direção antes de falar sobre isso, mas eu tenho que enfatizar novamente. Eu falei esses dias no pequeno grupo, o Senhor coloca no meu coração, e eu não posso negligenciar isso. O próprio Jesus venceu
as astutas ciladas do adversário e também na sua aprovação, quando ele sai do batismo, quando ele ouve a voz tronituante do céu que diz assim: esse é meu filho amado em quem me comprazo, que eu tenho muito prazer. Ele recebe aquele revestimento, ali está a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade se faz presente, mas ele automaticamente é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo, muito astuto, lança a palavra: está escrito. E Jesus diz assim: está escrito. Então, o que acontece nos nossos dias atuais? O que nós estamos vivendo em todas as situações da nossa vida? Nós nos armamos de toda a armadura de Deus, mas couraça, capacete, sandálias, mas esquecemos da espada. Então, todas essas armas são de defesa. Couraça é para se defender, capacete para se defender, escudo para se defender. Mas quando você tem que contra-atacar, eu não tenho, porque eu não tenho a palavra. Eu não tenho a espada. Aí o que acontece? Suscetíveis às setas do diabo, é atingido constantemente. Porque se alguém disser assim: então cite uma palavra para você tentar vencer o inimigo, você diz assim: eu não sei, mas eu sei todos os modelos de automóveis, eu sei tudo que se passa na atualidade. Eu posso falar sobre tecnologia de uma forma assim que você vai ficar abismado. Mas quando você diz isso acerca da palavra de Deus, talvez não seja o interesse na sua vida, mas eu quero dizer para você: o que fará você vencer as dificuldades na sua vida é você entender que você tem a palavra de Deus sobre a sua vida e as suas reações diante das circunstâncias da vida, viu? Não é o que você sabe sobre Deus, é o como você se comporta diante das situações. Então nós vemos aqui dentro dessa família aqui, aparentemente poderia ser uma família perfeita, um homem abastado, um homem que tinha bens, mas os filhos não eram tão perfeitos assim. Então nós podemos observar, queridos, olha, eu sei que vocês conhecem a história, mas eu gostaria de ler. Tomaria parte do tempo, mas eu vou ler. Lucas capítulo 15, do verso 11 ao 32. A parábola do filho perdido. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. E por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, isso é muito importante, nós vemos muitas passagens bíblicas que dizem, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Ele lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Nós vemos, queridos, que a família do filho pródigo experimenta aqui uma grande crise.
E o pai faz uma leitura dessa crise aqui, que estava vivendo. Ele não deixou se perder por causa das suas perdas. Ele não se desespera pelas suas perdas. Mas ele tem um pensamento positivo. Um dos seus pensamentos é o seguinte: ele pensa, eu vou estar aguardando o meu filho. Eu vou dar o que ele quer, o que ele está pedindo. Apesar de estar totalmente fora. A herança é dividida quando o pai morre. A herança não é dada em vida aos filhos. E ele teria 1/3 da parte dessa herança. 1/3 de tudo que o pai possuía. Mas ele estava querendo antecipar isso. Ele estava dizendo, olha, não tem importância a tradição ou a forma como é dado a lei. Eu quero a minha parte, ponto. E o pai disse, tá bom. Vai ser feito isso. E o que podemos aprender, queridos, com essa família, que nem tudo na família sai como nós planejamos. Nós temos por costume idealizar coisas fantásticas, fabulosas, perfeitas na nossa vida. Nem sempre. Nem sempre. Uma das coisas que acontece na atualidade, eu posso falar de atualidades, é o seguinte: aquele que não conhece qual é o sistema de um socialismo, o socialismo é o seguinte: quando a pessoa não quer ter responsabilidades, joga para o governo assume, e aí você arca com as consequências. É socialismo? Então tá bom. Vou assumir você, mas eu não quero ter responsabilidade. Então o governo assume por você e vai cuidar da sua vida. O que está acontecendo na atualidade é o seguinte: nós estamos praticando o chamado socialismo cristão. O socialismo cristão é quando eu me abstenho da responsabilidade de educar meus filhos e mando para a igreja. Eu não quero essa responsabilidade. Falar sobre Deus, sobre religião, sobre princípios, não. Vou mandar para a igreja. Só que eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar 1h30 por semana para aqueles que são frequentes, para aqueles que vêm toda semana. Ao que vem uma vez ao mês, 1h30 no mês. Eu vou mandar meu filho 1h30 de ensino bíblico. Em contrapartida, ele recebe todo o ensinamento fora do ensinamento bíblico. É um bombardeio, é desleal a quantidade de informações que ele recebe na escola, é desleal a quantidade de informações que ele recebe onde ele está, é desleal a quantidade de informações perante 1h30 de ensinamento bíblico. Eu quero dizer para você, nós não podemos ignorar isso. O Senhor tem nos dado incumbência. A nossa incumbência: instrui o menino no caminho em que deve andar. Provérbios 22:3, eu acho. Instrui o menino no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, ele não venha se desviar dele. E não é só a instrução cristã, não é só a parte cristã, é instruir também na sua profissão, é instruir também nos seus relacionamentos, é dar uma instrução a essa criança. Então nós estamos aqui como seres, que nós somos pensantes, nós temos essa capacidade mental de pensar, e nós estamos num núcleo que o Senhor tem dado responsabilidades. Responsabilidades. Eu anotei aqui uma coisa interessante, queridos. Muitas pessoas às vezes acham que a maturidade vem com a idade. Não é verdade. Com a idade se envelhece. Olha os meus cabelos, me respeita. Eu posso ser um cara totalmente insensato, cabeça branca e insensato. Mas a responsabilidade, a maturidade, adquirimos maturidade assumindo responsabilidades. Em todos os aspectos da vida. Adquirimos maturidade assumindo responsabilidades. E uma das responsabilidades atribuídas aos pais é ensinar o caminho que deve andar. E quando chega a nós essa incumbência, nós às vezes falhamos. Por quê? Conhecemos os princípios, conhecemos a aplicação, mas às vezes ignoramos essas verdades profundas e práticas na nossa vida, porque nós temos uma tendência natural, desculpe queridos, nós teorizamos religião, discutimos fins doutrinários, mas nós não praticamos aquilo que nós falamos. O nosso discurso é muito bonito, mas às vezes ele não tem coerência com as nossas atitudes. A oratória é muito bonita. Nós vemos na atualidade muitos púlpitos, pessoas falando frases de impacto maravilhosas, a gente chega a arrepiar o pelo do braço. Mas quando nós vemos algumas palavras que às vezes elas falam mais profundamente conosco e elas vão no cerne de uma necessidade, nós devemos entender, queridos, que a palavra do Senhor é para ser praticada, ela não é somente para ser lida e teorizada, mas viver na vida prática. Então é difícil? Claro que é difícil.
Ah, você já chegou nesse patamar? Não. Mas nós estamos num estágio de vida. A palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se é o princípio, são os primeiros degraus da nossa fé. Então, se o temor do Senhor é o princípio, existem outros patamares para serem alcançados. Então, nós estamos de degrau em degrau, de fase em fase, para poder alcançar essa estatura que a Bíblia diz, a estatura de varão perfeito. Aí a Bíblia diz o seguinte, também em contrapartida: amados, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, nós o veremos face a face. Ali já é uma manifestação de perfeição, de estar na glória. Mas quando nós estamos aqui na terra, nós somos falíveis, nós estamos suscetíveis a todas essas situações. Mas o que nós estamos falando? Prevenção. Como prevenir isso? De repente nós começamos a detectar na nossa própria casa, num lar cristão, algumas atitudes que são incoerentes também com o que nós apregoamos, o que nós acreditamos. E nós podemos ver o seguinte, queridos: uma das coisas que eu aprendi aqui não é nem na Bíblia, mas também com um psicanalista belga chamado Jean-Pierre Lebron. Ele disse o seguinte: é difícil não errar, todo mundo em algum momento vai passar por isso. Aprenda a lidar com o fracasso e evite que ele se torne destrutivo. O que quer dizer isso? Como eu falei, nós idealizamos, às vezes nós transferimos para a vida do nosso filho aquilo que nós não conseguimos conquistar. Ah não, meu filho vai conquistar tudo isso. Alto lá. Nem tudo dará tão certo assim na vida dele. Nós temos que entender o seguinte: não que eu seja pessimista. Filho, em algum momento da sua vida você vai fracassar. Mas esses fracassos farão de você talvez melhor. Você vai ser uma pessoa melhor. Edmund Hillary, ele tentou escalar o Monte Everest. E nas suas tentativas, ele não conseguiu nas primeiras tentativas. E um dia, para confrontá-lo, chamaram ele numa sala para uma palestra e colocaram um cartaz bem grande do Monte Everest. Ele disse assim: Monte Everest, o que você tinha que crescer já cresceu, mas eu estou crescendo, eu vou avançar e vou conquistar. No ano seguinte, ele escala o Monte Everest. Winston Churchill foi reprovado na 8ª série, se eu não me engano, do ensino, e disseram para ele: como que o senhor se sente sendo reprovado? Ele falou: eu nunca fui reprovado, me deram uma nova oportunidade de fazer a coisa certa. Então é perspectiva, é ponto de vista, é como enxergamos a situação, porque a situação ela está ali, é inerente, mas como nós enxergamos e como lidamos com essa situação. É isso que difere, queridos, a forma de lidar com essas situações. E apesar de tudo que fazemos, né, como eu disse que nem tudo na família sai como planejamos, o filho pródigo tinha tudo para ficar, tinha tudo: casa, dinheiro, alimentos, bens, herança, tinha tudo. Tudo correspondia para que ele dissesse assim: não, aqui é o lugar perfeito, eu tenho que ficar aqui. E a parábola conta que ele não fica nessa casa. Por melhor que façamos, isso não elimina o direito de escolha. Livre arbítrio de cada um, inclusive na família. Pastor, o senhor está querendo agora instigar os meus filhos a ter a sua direito? Eles vão viver a vida deles, vão constituir a vida deles, a família deles, da forma deles. O fato deles também levarem para os seus casamentos, para as suas vidas, aquelas idiosincrasias que às vezes nós alimentamos durante muito tempo, é a questão dele escolher. Ele pode escolher, ele pode dizer assim: eu quero isso, eu não quero. Eu já ouvi falar, queridos, que pessoas brigaram na primeira compra, acabaram de se casar, brigaram na primeira compra, porque na sua casa, a esposa foi para um lado, pegou um óleo de milho, e o rapaz o de soja. Aí quando os dois encontraram, ele disse: o que é isso? Ele disse assim: um óleo de milho, porque na minha casa mas na minha casa tem óleo de soja, por que óleo de milho? E brigaram na primeira compra do mercado. Isso se chama idiosincrasias, coisas que não têm sentido, não têm validade alguma, e às vezes as pessoas desperdiçam seu tempo, sua energia em coisas que são totalmente absurdas. Eu quero dizer para você que o seu tempo, que você possa remir o seu tempo, que você possa ter tempo para sentar com seus filhos, conversar com seus filhos. Jesus, quando ele está lá no Sermão do Monte, uma das indicativas, quando Jesus se senta para ensinar as pessoas no Sermão do Monte, ele está dizendo assim: eu não tenho pressa. Quando a pessoa se senta, ele está dizendo assim: eu não tenho pressa, eu vou ensinar, eu vou falar. Então ele se senta, ele não fica agitado: ah não, eu tenho coisas para fazer. Então nós, como pais de famílias, como responsáveis também pela nossa geração, por filhos e por filhos espirituais também, não estou falando agora restringindo somente também a minha família, mas os filhos espirituais, nós temos que ter um tempo também para poder sentar com essas pessoas e ouvir.
o que está acontecendo, o que se passa em cada casa, em cada lar, em cada coração, em cada vida. Não, às vezes nós deixamos degringolar, chegar num estágio avançado, sem controle, para tomarmos uma providência. E eu quero dizer para você aqui, queridos, eu tenho todas as respostas. Não, mas o Senhor nos orienta, o Senhor nos guarda, e através das nossas experiências, nós podemos compartilhar com outros essas experiências, que podem contribuir também para o bem de cada um. E queridos, eu não sou de falar sobre isso. Esse assunto não tem nada a ver com o que estou abordando aqui, mas esse assunto me rendeu um livro de 100 páginas. Eu estou prestes a publicar mais um livro, 100 páginas, 100 a 120 páginas, falando sobre a parábola do filho pródigo. O livro se chama Ponto de Vista, e são 3 pontos de vista: o ponto de vista do pai, o ponto de vista do filho mais velho e o ponto de vista mais novo. São muitos detalhes, mas não é tempo agora para abordarmos isso. Eu acho que uma forma mais prática de abordarmos isso é de uma aplicação mais prática. Os pais sabem que as crianças não ficarão com eles a vida inteira e que não vão conseguir tudo o que sonharem. Ei, realidade. Existem 2 parâmetros, querido: ideal e real. Nós temos a tendência de traçar o ideal. O ideal é isso, mas qual é o real? Então nós temos que entender qual é a realidade que nós estamos vivenciando. Estabelecemos alguns limites, vislumbramos coisas grandes, mas qual é a realidade que nós estamos vivenciando agora, nesse momento? E eu quero dizer para vocês como pais, como instrutores ou como pais espirituais, sejam pessoas idôneas. Idônea não tem a ver com idade, viu? Idônea é capaz. Idoso que é velho. Seja idôneo. O idôneo é aquele que tem capacidade para poder ajudar alguém. Então pode ser que ele esteja um estágio a mais de conhecimento. Ele pode ajudar. E ajuda também com as suas experiências. Faça sempre o melhor para amanhã não sofrer com a dor da culpa, do remorso ou do arrependimento. Isso é terrível, queridos. Faça o melhor para no futuro não ficar sofrendo com a dor da culpa, do remorso e do arrependimento. Isso é terrível. É terrível. Essa semana nós vimos a morte do cantor sertanejo Christian, e o irmão dele aparece lá, acabado, arrasado. Quanto tempo que você não vê seu irmão? 4 anos. Poxa, se um mora nos Estados Unidos, outro mora aqui e tal, a distância geográfica deve morar aqui no mesmo bairro. 4 anos. Aí as pessoas se arrependem naquele momento. Então nós devemos viver com a nossa intensidade de vida, amar as pessoas, servir sem reservas, como é o lema, como é o slogan que nós falamos muito aqui. Mas às vezes nós achamos que nós somos donos do tempo, que nós temos tudo em nossas mãos, tudo sob nosso controle. E eu quero dizer para vocês que não. Quando a nossa fio de existência for cortado, quando o Senhor quiser nos chamar, que o nosso fio de existência for cortado, então que nenhuma pessoa possa dizer assim: eu me arrependi, eu deixei de fazer isso. Aí começa a fazer barganhas: por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Então é o momento de nós entendemos que é um momento prático da nossa vida, de nós aplicarmos isso na nossa vida. O pai podia sofrer a dor da separação, da perda, da saudade, mas não com a dor da culpa. Ele poderia sofrer sim. Separação, saudades do meu filho, mas culpa não. Culpa não. Era o que ele queria, então ele vai ter. Ele foi além das regras, queridos. Totalmente. Para aquela época, para aquela tradição, eu já falei da sua herança antecipada. Além disso também, um dia fizemos uma conjecturação, não está na Bíblia, mas quando nós vimos o irmão mais velho totalmente ressentido, né, todo cheio de ressentimentos e dores e perdido dentro da casa, às vezes eu me considero o filho velho. Às vezes a gente acha: não, eu estou parecendo o filho pródigo. Outro: não, eu sou o pai. O pai é o único bondoso da história, querido. O resto é problemático, tá? Então o que acontece? Se fosse o pai, olha o pai, todos os dias aguardando o filho na varanda, porque ele tinha uma convicção: ele vai voltar. E quando ele voltar, possivelmente ele já tinha preparado tudo. Ele não preparou novilho, roupa, anel na hora, não. Ele já tinha preparado, porque ele tinha convicção: uma hora ele vai voltar. Agora, por que o pai estava esperando o filho pródigo? E por que não o filho mais velho? Porque se fosse o filho mais velho na varanda, sabe o que ele ia fazer? Some daqui, miserável.
Você acabou com a gente, aquilo que você fez com o nosso pai, agora você tem coragem de voltar aqui, desapareça daqui, linha. Deus tem sempre uma providência, e Ele se coloca ali, Ele é o bom. O bom é aquele que está sempre de braços abertos, aguardando. Tá? Às vezes o filho cheio de ressentimento, perdido dentro da casa, você diz assim, este teu filho, e começa a falar, e começa até a acrescentar coisas que nem tinham ali, né? Porque talvez ele invejasse o comportamento do irmão. Poxa. Acontece, queridos, às vezes também no seio da igreja, quando as pessoas recentemente chegam para a igreja e aí automaticamente começam a se envolver e tal, e começam a crescer, e de repente se tornam um obreiro na casa de Deus, as outras pessoas começam a olhar e dizer assim, e eu? Eu estou tanto tempo aqui, ninguém nunca ligou para mim, agora essa pessoa chega aqui, filho mais velho, ressentido, cheio de ressentimentos. Mas o que acontece? Aqui o pai é bom. Os filhos são problemáticos, a família é disfuncional, mas o pai é bom. Então que tomemos o exemplo do pai nessa parábola. O pai é bom. O pai não está nem se importando com protocolo nenhum. O filho chega fedido, maltrapilho, o mendigo, ele corre. O pai não podia correr. Não, era vergonhoso a qualidade que o pai, a posição que o pai ocupava, sair correndo. Ele sai correndo, ele não quer saber dos protocolos, ele quer saber que o seu filho está de volta. Ele estava perdido, mas ele voltou. Eu não quero saber dos protocolos, eu não quero saber se ele está fedido, se está sujo. Ele corre, abraça o filho. E diz, ele estava perdido e foi encontrado. Faça o melhor para a sua família. O filho pródigo desistiu do pai, mas o pai nunca desistiu do filho. Não seja inflexível. Nunca diga, nunca mais quero te ver. Nunca diga, não falo mais com você. Deixe uma porta aberta. Ah, pastor, você não sabe o que eu passei, o que eu ouvi, o que eu vivi. Eu acho que é pouco ainda o que está acontecendo. Mas nós estamos falando aqui de um pai de amor, um pai de misericórdia, de perdão, pronto para receber um filho, e pronto automaticamente a devolver tudo que o filho havia perdido. Eu fiz aqui, queridos, uma abordagem, por isso que eu estou fazendo, não tem PowerPoint, eu estou fazendo algumas, não é judeu errante não, viu? O judeu errante começa em Gênesis, acaba em Apocalipse, não entra em nada. Eu estou fazendo uma abordagem assim geral, mas o Senhor vai colocando na minha mente, eu vou lembrando de algumas coisas. Quando o pai recebe esse filho, automaticamente ele quer restituir o filho, aquele que ele havia perdido. Olha, ele não merecia nada, mas há uma restituição. Agora há presentes, a restituição para o filho. E eu chamo o pai do Senhor dos Anéis. Lembra do Senhor dos Anéis? É o pai da parábola do filho pródigo. Primeira coisa, ele diz assim, busca o anel. Sabe o que era o anel? Era uma representação de autoridade. As pessoas, quando queriam lacrar, ou tinha uma carta, um documento, alguma coisa que fosse importante, ele era praticamente um gerente. Ele pegava e marcava com o anel. Tinha uma massa e o anel era uma representação. Você vai ver nos filmes mais épicos, você vai ver a representação. O rei quer mandar alguma carta, algum documento, ele sela, não é? Era exatamente isso. E sabe o que acontece, queridos? O significado do anel, o pai, logo que o filho chega, coloca na sua mão o anel. Como entender esse gesto? O anel representava a autoridade. Tinha os símbolos da família. Tanto os reis como os grandes comerciantes assinavam seus documentos carimbando-os com seu anel em qualquer documento oficial. Uma carta, um edito real, um contrato comercial de compra, de venda, era selado com o anel, tendo a fé pública. Dando ao filho o anel, sabe o que o pai estava declarando? O perdão para o filho. E vai além ainda, ele estava dizendo assim, constituindo aquele filho como gerente da sua fazenda agora. Ah, mas você estava perdido, mas eu sou o pai, eu posso fazer o que eu quiser. O pai é bondoso dessa parábola, é o único
bom. E ele diz assim: olha, eu estou dando de volta para você a autoridade para administrar novamente os meus bens e propriedades. Nesse gesto, o Pai declara o seu perdão e a sua confiança. Eu quero dizer para você, se você se sente em algumas situações da sua vida, que a sua legitimidade do teu chamado, ou daquilo que o Senhor tem constituído na sua vida, está perdendo essa eficácia, Deus está nessa noite reintegrando sobre a sua vida e sobre a minha vida, através da parábola do filho pródigo, que o Pai é bondoso e Ele quer entregar de volta aquilo que nós perdemos. Em alguma ocasião pode ser que perdemos, pode ser que um dia nós tivemos, mas perdemos ao longo da caminhada. Eu quero dizer para você, há uma parábola, uma parte bíblica que diz que Jesus, quando tinha 12 anos de idade, eles foram fazer um censo de uma cidade lá, e eles perdem Jesus, e não percebe. Aí quando percebe, Jesus não estava lá. Eu quero trazer uma codificação para o dia atual. Onde você perdeu Jesus? Onde você deixou Jesus? Ah, mas ele estava comigo, estava acompanhando, eu estava com ele. Mas talvez por estar desapercebido, alguma coisa, eu perdi Jesus. Eu quero dizer, volte aonde você achou que perdeu, e vá novamente lá e vai buscar aquilo que havia perdido. O filho, ele não teve nenhuma preocupação. Ele disse assim: ainda que eu chegar na casa do meu pai, se eu for tratado como um jornaleiro, eu vou ser tratado bem, porque os jornaleiros da casa do meu pai são tratados também bem. O empregado do meu pai é bem tratado. Então, se eu voltar novamente, mesmo que ele me trate como um jornaleiro, ele é bom. Mas o pai também devolve ao filho uma túnica. Na época de Jesus, a túnica indicava a classe social da pessoa, que a pessoa pertencia. Os escravos vestiam roupas simples e comuns, mas as vestimentas identificavam de longe. A pessoa via de longe a vestimenta e fala: olha, é uma vestimenta real. O pai não reconheceu seu filho como escravo, e nesta parábola dá ao filho melhor roupa, uma túnica de tecidos leves e confortáveis. Esse gesto mostra que o pai não recebe o filho de volta apenas como seu jornaleiro, muito menos seu escravo. Ele diz a todos que enxergam o filho que ele continua sendo seu filho. E assim o pai da parábola restituiu ao filho a posição privilegiada que ele tinha perdido, colocando novamente no topo da pirâmide social. No topo da pirâmide social da sociedade do seu tempo. Ele está restituindo. A princípio, irmãos, eu pensava em abordar algumas questões, algumas características, mas o Senhor move a essa direção. Deus, Ele tem planos para com seus filhos, e o plano do Senhor não é que ninguém se perca, que ninguém também fique humilhado, mas que também seja restituído aquilo que foi perdido de uma forma ou outra. Se as pessoas reconheceram, o filho teve que reconhecer. A Bíblia diz que caindo em si, ninguém reconhece se não cair em si. É interessante, queridos, que todos que passam por uma situação de vício, ele vive um momento de perda, talvez, de consciência, de plena consciência, e começa a ter atitudes equivocadas, mas ele cai em si. No momento que ele cai em si, volta a sua consciência. Mas também, aqui para esse filho, poderia ter um preço alto, poderia ter uma disciplina, mas o pai não. O pai, ele está devolvendo a ele. Devolve o anel, devolve a túnica, mas devolve a ele também algo importante, devolve sandálias. As sandálias tinham um significado de liberdade. Somente as pessoas livres usavam sandálias. Os escravos andavam descalços. Os escravos não tinham sandálias. Então, o que o pai está falando? O pai devolve a liberdade para o seu filho, que sempre ele tivera. Não estava preso em sua propriedade. O pai estava dando ao filho o direito de entrar e sair quando quisesse, porque a propriedade era dele. O Senhor Deus, representado pelo pai nessa parábola, também fez questão de dar ao seu filho calçados, tanto para a proteção dos seus pés, quanto para que ele tivesse uma vida confortável e digna. Confortável e digna. Isso reforça a palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz em Gálatas capítulo 5, verso 1, é para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei firmes, portanto, e não vos deixei prender de novo ao jugo da escravidão. É para a liberdade que Cristo chamou, e não nos deixe prender pelo jugo da escravidão. A Bíblia diz
que nós somos libertos, liberdade. E às vezes as pessoas, como eu disse, às vezes com o comportamento do filho mais velho dentro da casa, presos, não entendendo a sua liberdade, os seus direitos. A família do filho pródigo, ele também, em tempo de crise, não deixou Satanás fechar a porta da casa de reconciliação. O pai poderia fechar essa porta, falou: aqui não, aqui quem manda sou eu, é das minhas normas, minhas regras, e acabou. Mas ele não deixa fechar essa porta da reconciliação. O pai deixou a porta aberta, não o ameaçou também. O pai podia ameaçar: se você sair dessa porta, você não volta nunca mais, hein? Ó, pensa no que você está fazendo, hein? Eu estou dando agora para você uma direção. Se você sair, não volta mais. Não. Ele percebe no filho aquela reação que não era uma coisa normal. Talvez era uma necessidade mesmo de o filho vivenciar aquela situação. Eu quero dizer para vocês nessa noite, queridos, o milagre passa pela porta da reconciliação. O milagre passa pela porta da reconciliação. Eu fiz uma conjecturação aqui, queridos. O que o pai do filho pródigo teria a dizer a nós para vencermos em tempos de crise familiar? Conjecturar. Primeira coisa seria o seguinte: não deixe morrer a esperança. Eu sei que algumas pessoas, não são todos, gostaria que todas as famílias fossem perfeitas e estivessem também desfrutando de uma perfeição na sua vida. Mas eu sei que existem também famílias disfuncionais. Somos indivíduos, cada pessoa tem o seu comportamento, sua individualidade. O nosso maior erro quando temos muitos filhos é dizer assim: poxa, eu criei todos da mesma forma, não sei por que eles têm esse comportamento. Erramos, porque são indivíduos, eles deviam ser tratados com individualidade. Não, mas eu dei a criação igual, mas cada um recebe de uma forma. Então, queridos, quando nós falamos, o pai não perdeu a esperança de ver o filho voltar. Ele não saía da varanda. Talvez tenha comprado já antecipadamente tudo, porque ele tinha certeza. Ele tinha certeza que os sonhos dele não iam morrer. Eu quero trazer para a sua vida nessa noite: não deixe seus sonhos morrerem quanto à sua família. Não deixe os seus filhos morrerem. Há sempre uma esperança, há uma porta de reconciliação. Ah, mas eu não preciso disso. Mas é preventivo. É preventivo. Construa um ambiente marcado pela graça. Tratar o outro de uma forma que ele não merece. Eu falei, né? Graça absurda. Lei, cajado, pancada na cabeça. Graça. A chuva cai na casa do pedófilo e cai na casa do justo. Eu ouvi essa semana algo que me chamou a atenção. É uma pequena ilustração do que seria justiça, misericórdia e graça. 3 pontos distintos. Justiça. Vou propor uma história. Um filho pega o carro do pai, sem o pai saber, e sai com o carro do pai. E ele se perde o controle do carro e bate no muro de uma casa. E acaba com o carro. O dono da casa, ele pode agir com justiça. O que ele vai falar? Chama teu pai, responsabiliza, paga o meu muro, paga o conserto do seu carro, se vira aí e arque com as responsabilidades agora que você vai ter que sofrer com a polícia. Se é menor, está dirigindo sem carta, tal. Justiça. Misericórdia. Você bateu no meu muro? Faz o seguinte: eu conserto o meu muro. Você vai com teu pai, conserta o carro lá, resolva a sua situação lá, e eu resolvo a minha parte aqui. Isso é misericórdia. É parcial. Agora, graça, sabe o que o Senhor diria? Faz o seguinte, meu filho: você bateu aqui no meu muro, você pegou o carro do seu pai, eu vou pagar o muro, eu vou pagar o conserto do carro do seu pai,
Você está nervoso, eu vou te pagar um milkshake para você ficar mais calminho, fica calmo. E eu vou fazer o seguinte, quando você tiver 18 anos, eu vou pagar a sua habilitação. E quando você tiver com a sua habilitação, eu vou te dar um carro. Isso é graça. Nós achamos que somos bons porque agimos com justiça. Se a justiça de Deus é perfeita, a justiça de Deus é perfeita. A nossa humana é falível. Mas a misericórdia é ter o sentimento do coração da pessoa. Mas às vezes agimos em misericórdia. Mas quando estamos falando de graça, isso é graça, é absurdo. É o que Deus está nos concedendo nesta noite. E através desta parábola, deste ato desse Pai, e o que nós proclamamos essa noite, é a graça, o dom imerecido de Deus. É pela graça que vós sois salvos, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga assim, eu sou salvo porque eu sou bom. Não, é pela graça do Senhor. É pela graça que fomos alcançados. É pela graça de Cristo que somos alcançados. É pela graça que nós estamos aqui. Todas as ações do Pai foram manifestações de graça. Todas as ações do Pai. O filho pede herança, ele dá. Quando o filho volta maltrapilho, sem dinheiro, o pai vai ao encontro, não reprova, não lhe cobra o dinheiro. O pai podia falar, devolve meu dinheiro. Ou então, eu te emprestei, devolve quando você puder. Não. Todas as ações do pai dessa parábola são ações de graça, graça. O pai abraça, perdoa, coloca o vestido, o anel, a sandália, e ainda manda preparar o bezerro para fazer uma festa ainda. E vamos mais além, que pai maravilhoso. Ainda tem tempo de ouvir o irmão reclamão ainda. Que o irmão reclama, sai da festa. Eu não quero participar disso não. Aí o pai sai da festa, sai da alegria e diz assim, vou atender o reclamão. O que está acontecendo, meu filho? Esse teu filho aí, ó. Olha que pai maravilhoso, queridos. Ele tem tempo para poder ouvir ainda os seus filhos. Ainda que sejam reclamões, ainda que sejam aqueles... Tá? Ele sai da festa e diz, filho. O filho diz assim, o senhor nunca matou nenhum novilho, agora mata um bezerro para ele. Aí ele diz assim, o pai, filho, tudo que eu tenho é teu. Se você não desfrutou disso é porque você não quis, é teu. Será que não está falando, será que não está faltando? Será que não está faltando graça nas nossas casas? Relacionamentos, queridos, vêm antes de regras. Quando falta graça, invertemos a ordem de prioridades. Quando falta graça, a indiferença petrifica o coração da família. Nós invertemos, nós achamos que o autoritarismo é o meu, a minha posição, a minha forma. E o Senhor está nos dando uma lição nesta noite aqui, mais uma vez, uma graça absurda, e diz assim, eu ajo de graça com vocês, meus filhos. E por que vocês não agem de graça também com graça com as pessoas? Com os filhos, com a sua família? Porque os padrões pré-estabelecidos, porque a minha tradição me ensinou assim. Eu quero dizer para vocês que existe um Deus de paz, de amor, de misericórdia, nos ensinando a cada dia que o amor supera todas as coisas. Quando você ler aquela passagem bíblica, diz que o amor supera o ódio, o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Troque aquilo, tire o amor e coloque o Edivaldo tudo crê, o Edivaldo tudo suporta, o Edivaldo tudo supera. Não coloque o amor, coloque você dentro daquela passagem e você vai entender que o amor perfeito é o amor que consegue estar acima de todas essas dificuldades. Quando falta graça, construímos mais paredes que separam do que pontes que unem. A falta de graça constrói paredes inacessíveis, mas a graça constrói pontes, livre acesso. Quando falta graça, toda estrutura rígida quebra com facilidade. Jesus veio em graça e verdade. Para terminar, o que o filho pródigo teria a nos dizer depois de suas experiências? Primeiro, cuidado com as suas decisões em tempo de crise, porque se você decidir errado, seu fim vai ser entre porcos.
Vou enfatizar de novo. Cuidado. Se você decidir errado, o seu fim pode ser entre porcos. Olha a situação do filho que ele se encontrava. Ele desejou comer a comida dos porcos, as alfarrobas. Segundo conselho, estou encerrando, queridos. Saiba sair, porque se sair da forma errada, na hora errada, e se envolver com pessoas erradas, e ir para o lugar errado, você pode se dar muito mal. Saiba, no momento de tomar as suas decisões. Outra coisa importante, que seja uma premissa na sua vida, como é na minha: não tome decisões em tempo de crise. Nós ficamos meio perdidos, viu? Quando uma crise se instaura na nossa vida, às vezes nós queremos tomar decisões e nós somos impensadas. Somos movidos às vezes por um ímpeto, um temperamento. E eu quero dizer para vocês, em tempo de crise, tente ponderar situações. Então, eu estou conjecturando aqui os conselhos do filho agora, viu? Olha, eu vivenciei isso, então... Outra coisa interessante, querido. Casamento é permanente. Filhos são temporários. Ah, não. Amor. Casamento é permanente. Filhos são temporários. Nós criamos os filhos para eles voarem aí, ó. Voa! Eu te instruí, dei tudo o que você precisa de instruções, né? Agora, voos altaneiros. Ó. Não é? Não deixe, o filho pródigo falando, não deixe para dar valor para a sua família quando você estiver entre os porcos ou no inferno. Lembra do rico e Lázaro, né? A parábola do rico e Lázaro. O rico se lembrou dos irmãos quando estava lá. Manda alguém falar lá para os meus irmãos que eu estou no sofrimento. Pede para Lázaro tocar na minha boca, que eu estou com muito sofrimento aqui. Aí o Senhor falou: mas lá na terra tem os profetas, tem os pregadores, tem todo mundo. Agora você quer que manda alguém para lá? Vocês estavam falando constantemente. O que acontece conosco também, queridos, às vezes nós colocamos um tampão nos nossos ouvidos. Nós estamos ouvindo isso constantemente. Nós estamos ouvindo esses ensinamentos. Não sei se é porque é canalizado por alguém que as pessoas às vezes também não queiram ouvir, mas esses ensinamentos são prioridade da nossa vida e às vezes nós ignoramos. Mas chega uma pessoa de fora, ele diz aquilo, a gente fala: eureka! Ele disse uma verdade profunda, eu nunca imaginei, nunca ouvi falar isso. Você ouve constantemente, querido. Talvez você não tenha dado ouvidos para a fonte que está falando. Mas eu quero dizer para você que aqui, eu não estou legislando em causa própria. Eu estou dizendo que a fonte é fidedigna. Nós estamos falando daquilo que nós vivenciamos. Nós estamos aqui teorizando uma religião. Nós estamos falando da palavra de Deus e a sua aplicabilidade. E eu quero ser bem claro. Esses dias eu estava falando com o Patrick. Patrick, a palavra de Deus tem que ser o seguinte: leia a palavra, explique a palavra e aplique a palavra. Ponto. Acabou, cara. Acabou. A gente fala muito sobre modernidade, eu quero dizer o seguinte: a palavra é imutável. É como se você comprasse essas... hoje em dia já não usam jornais. Vou comprar o jornal de hoje. Essa manhã é a palavra de Deus, tão atualizada quanto o jornal de hoje. Tanto o jornal de hoje. Agora, se você não tem motivos... Agora eu estou falando com você. Isso serve para mim também. Eu não tenho motivos para dar graças a Deus nesse dia. Eu quero dizer o seguinte: vai na banca de jornal. Compra o jornal. Ignore tudo. Vá no obituário. Leia o obituário inteiro. As pessoas que já não estão a entrar. Aí quando você perceber que o seu nome não está lá, aí você glorifica a Deus. Meu nome não está no obituário. Graças a Deus por isso. É mais um dia. É mais um dia de vida. É mais um dia de reconciliação. É mais um dia de perdão. É mais um dia de graça. É mais um dia de amor. É mais um dia de misericórdia. É mais um dia de estar diante de Deus. É mais um dia de reconciliar. É mais um dia de falar eu te amo. É mais um dia de falarmos assim: olha, Deus é bom, Deus é bom. Eu tenho um amigo que ele fala uma frase, ele diz assim, que Deus é bom, o diabo é ruim, nós somos tudo mais ou menos. Não somos, não, nós somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus, nós somos a imagem e a semelhança de Deus, nós somos, ele diz assim que, menina dos olhos de Jeová. Lembrei do pastor Samuel Bezerra, a menina dos olhos de Jeová. É isso que nós somos, querido, sacerdócio real.
povo eleito, nação eleita, sacerdócio. Não, eu sou o mais desprezível dos homens, o mais pecador, o mais desprezível. É bom reconhecer a nossa fragilidade, mas eu quero dizer que diante do Senhor, todos esses fracassos diante do Senhor se elevam quando nós nos apropriamos das bênçãos do Senhor e entregamos a nossa vida na mão do Senhor e dizemos assim: Senhor, dirige a minha vida, dirige os meus passos, dirige a minha família e me dá sabedoria, Senhor, para que eu possa instruir os meus filhos, Senhor, no teu caminho, para que essas coisas que aconteceram nessa família, que aparentemente parecia ser disfuncional, que eu possa representar nessa família a função do Pai. Ainda que você tenha decidido errado e perdeu absolutamente tudo, nunca é tarde para dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Você pode ter tudo o que perdeu se houver arrependimento genuíno. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.